Ser transcendental, suprema personalidade de Deus, yoga, karma, são algumas das palavras que mais ouviremos durante o nosso estudinho de Bhagavad Gita. Primeiro que eu não sei como pronuncia direito. Eu acho que é Bhagavad Gita. Na dúvida eu vou chamar só de Gita. Não sei como é a pronúncia, porque como vocês podem ver aqui, é um livro indiano, né? Então, as edições que eu tenho aqui, primeiro esta daqui, é uma edição menor. Ela vai focar mais no yoga, né, do livro. E eu tenho essa outra edição aqui, que é mais completa. Ela traz mais pro cunho religioso. É o Bhagavad Gita como ele é. Ou seja, esse guru aqui, que tem aqui atrás do livro, que eu não quero me arriscar a dizer o nome dele, que é um nome bem complicado, ele vai dar explicações de cada versículo do livro, e o livro vai vir completo, ele vai vir com a história completa mesmo, da história do Krishna, né? E hoje eu vou explicar um pouco para vocês. O objetivo do vídeo hoje vai ser uma introdução do livro. Então eu vou explicar para vocês o que seria o Gita. Mas antes vamos nos questionar, o que é o hinduísmo? O hinduísmo é até então a religião mais antiga do mundo. E quando eu digo a mais antiga do mundo, não é porque ela seja a primeira religião do mundo, mas porque ela é a que durou até hoje. Até hoje tem devotos no hinduísmo. Acredito que ela esteja em terceiro lugar da religião mais cultuada do mundo, né? Eles são politeístas, que significa que eles acreditam em vários deuses. Os hindus também acreditam na questão da reencarnação. Para eles, o homem ele já morreu e renasceu várias e várias vezes. Estima-se que a religião védica, que como era chamada inicialmente, ela tenha surgido lá para 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, antes de qualquer surgimento de qualquer outra religião que nós conhecemos. Antes dos textos védicos surgirem, esses saberes sagrados eles foram passados de geração em geração. Sobre os deuses, sobre as lendas, as histórias, elas eram faladas de pai para filho. Então, estima-se que a religião ela começou cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Mais 5.000 anos aí, 10 era o Raul Seixas já. Então, algum dos deuses, né, a Trimurti, eu vou começar por ela. Para quem não sabe o que é a Trimurti, seria a trindade do hindu. Os três principais deuses, digamos assim. O primeiro deles seria o Brahma, o criador do universo, que tem 4 cabeças. Inicialmente, ele teria 5. Eu já vi umas histórias dizendo que ele perdeu a 5ª cabeça porque essa 5ª cabeça era irritante. E ele encheu a paciência do Shiva, o deus da destruição. E aí ele cortou a cabeça fora, ficando apenas 4. O outro personagem da trindade seria o Vishnu, que seria o deus da restauração, que trazia o equilíbrio entre o bem e o mal. E o terceiro deus, como já foi citado, seria o Shiva, que é o deus da destruição. Então esses três daí compõem o que seria a Trimurti, que é a trindade do hinduísmo. E aí tem vários outros, né? Temos a Parvati, temos Kali, temos o Krishna, temos o Ganesha e muitos outros deuses. Mas esses que eu citei aqui são os que são os mais cultuados, os mais importantes, digamos assim, que tem mais seguidores, mais devotos. E na Índia, eles se dividem, né? Assim como no cristianismo, por exemplo, que acredita em Jesus Cristo, ainda assim, mesmo acreditando no mesmo Deus, tem várias denominações diferentes, várias igrejas diferentes. Da mesma forma, nas outras religiões também tem algumas divisões. No hinduísmo seria a mesma coisa. Tem alguns que se reúnem para adorar vários deuses, outros acreditam somente em um, são devotos a somente um deus e por aí vai. Tem alguns que são devotos somente ao Krishna, né? Então é por isso que o Bhagavad Gita ele vai focar mais no Krishna. Eles são devotos específicos do Senhor Krishna. Então também uma pergunta que muitas pessoas fazem em questão do hinduísmo seria o que seria o Narayana? O Narayana ele seria como se fosse o gênese de tudo, de como tudo começou. Então o Narayana ele é uma entidade que estaria no antivida, né? Antes mesmo do universo, antes de tudo se criar. E essa entidade simplesmente quis começar a criar. Então essa seria a história do começo de tudo. Então tudo era trevas, nada existia, até que surgiu Narayana. Ele auto se criou. Essa entidade criou a trindade,
a Trimurti, criou Brahma, criou Saravati, que seria a esposa de Brahma, e juntos eles começaram a criar a Terra, criar o mundo, o universo. Porém, eu não vou trazer muito foco para a questão dos deuses, a questão do hinduísmo, da religião como um todo, né? O meu foco vai ser mais no Gita, no livro. Então eu tô dando só essa basezinha para vocês não ficarem muito por fora, né, do que seria a religião hindu, para vocês não terem muitas dúvidas à frente. E eu citei o Narayana, a criação do universo, porque como já foi dito aqui, algumas religiões são devotas somente ao Krishna. E essas pessoas que são devotas somente ao Krishna dizem, inclusive no Gita mesmo ele fala, não me lembro o capítulo que ele diz, Gita, o Krishna, ele fala que ele esteve no Narayana. Ou seja, antes mesmo de tudo ser criado, ele já existia. Traz tanto o alfabeto Devanagari quanto a transliteração românica. A edição aqui em minhas mãos, ela foi escrita pela Divina Graça A.C. Bhaktivedanta. Como eu disse, se você quiser arriscar tentar falar esse nome, boa sorte. Gita é o movimento para a conscientização de Krishna. E o objetivo do livro seria de mostrar a suprema personalidade de Deus. É um dos mais importantes Upanishads da literatura védica e também é feito para o devoto do Senhor. Mas antes de introduzir o livro, primeiro, o que são os Vedas? Os Vedas são os 4 livros sagrados do hinduísmo, compostos em um idioma chamado sânscrito védico. Os historiadores estimam que os 4 livros, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda, teriam sido compilados entre os anos de 1500 a 900 anos antes de Cristo. Estes que estão os principais conceitos e símbolos do hinduísmo, os deuses, as lendas e os ensinamentos. Krishna deu uma longa lista de literatura védica. Primeiro, ele dividiu os 4 livros, depois ele explicou eles nos Puranas, e depois, para pessoas menos capazes, ele fez Mahabharata, acho que é assim que se fala, onde se encontra o Gita. E depois, toda a literatura védica é resumida no Vedanta Sutra. O nome do livro significa literalmente a canção do Senhor. O livro relata o diálogo de Krishna com o herói Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. É uma alma confusa que recebe iluminação de Krishna e a ciência da autorrealização. Começa Arjuna indo para o campo de batalha, ele que é o líder e príncipe dos Pandavas. Eles estão indo lutar contra os Kauravas. Ambos estão brigando por uma cidade, um reinado de uma cidade chamada Hastinapura. É uma guerra entre primos. Ele pede para ser conduzido no campo de batalha para ele saber, ter uma noção de quantos inimigos ele enfrentará, o número deles. Quando ele olha para os dois lados e vê que a maioria é membros da família, amigos e conhecidos, ele para e pensa: como é que eu vou atirar uma flecha contra um parente meu? Agora, Arjuna, ele tem uma outra batalha dentro de si, uma batalha mental, que é uma batalha semelhante à que temos todos os dias. Às vezes nós temos que matar os nossos Kauravas, o nosso medo, os medos, a nossa raiva, aquilo que nos atormenta mentalmente. E essa era a batalha que agora Arjuna estava tendo. Entendeu mais ou menos o que seria o enredo da história? E é aí que surge o Krishna, porque o Krishna vai ensinar para o Arjuna como vencer essa batalha. E ao mesmo tempo, ele vai ensinar a nós, leitores também, que estamos acompanhando o Gita. Então, o propósito do livro seria trazer essa paz espiritual para a gente. O Gita, ele, além de nos ajudar a combater esses conflitos que temos, essas batalhas que temos todo dia, ele também nos ajuda a nos livrar da natureza material, que é algo que nos traz tanta ansiedade hoje em dia. Então, no nosso dia a dia, às vezes ficamos presos no mais do mesmo, ficamos presos à rotina, e pouco se tem em nossa sociedade tantas pessoas assim questionadoras de tudo, e indagam a sua posição e por que estão nela. Brahma Sutra, essa indagação, ela é chamada de Brahma Jinazan. Toda atividade humana deve ser considerada um fracasso
se ela não indaga sobre a natureza do absoluto. Então, se a pessoa ela busca ter indagações sobre tudo, sobre o absoluto de tudo, tudo na vida, por que nós sofremos, por que nós viemos para cá, para onde nós iremos, por que isso tudo ao nosso redor. Se a pessoa ela tem indagação de tudo, então sim, ela está pronta, apta para ler e tentar entender o Gita. Gita vincula a compreensão de 5 verdades básicas. Isvara, que seria o Senhor Supremo, ou, no caso, o Senhor Krishna. Jiva, a entidade viva, que no caso seria nós, né? Tudo que é vivo. O Prakriti, que é a natureza. O tempo eterno. E o Karma, que seria a atividade. Destes 5, os 4 primeiros, o Senhor Supremo, nós, a entidade viva, a natureza e o tempo são eternos. O Karma, entretanto, não é eterno. O Karma ele é algo que ele pode mudar. Mas primeiro eu vou explicar um pouco para vocês o que seria esse Karma. Vamos dar um exemplo de que eu sou um homem de negócios e eu estou trabalhando duramente com inteligência e eu tiro frutos disso. Acabo acumulando um grande saldo bancário. Então, eu sou um desfrutador. Agora vamos fazer de conta que eu sou o mesmo homem de negócios, eu resolvo investir tudo e eu acabo perdendo muito. Então, eu sou um sofredor. Então, em todos os campos da nossa vida, nós sofremos ou desfrutamos de acordo com a nossa atividade. Isso é o karma. Similarmente, em todos os campos de nossa vida, nós desfrutamos ou sofremos de acordo com o resultado de nossos trabalhos. Isso seria o karma. Só que os efeitos do karma podem ser antigos. Nós podemos estar sofrendo, desfrutando de atividades passadas, de atividades que são imemoriáveis, na verdade. Ou seja, como já foi dito aqui, os hindus eles acreditam na reencarnação, né? Então, como já vivemos outras vidas, né, segundo eles, então nós estamos sofrendo o karma dessas atividades, dessas outras vidas também, né? Como foi dito, tempos imemoriáveis. Porém, o karma, como nós lemos no livro, ele pode ser mudado, ele pode acontecer diferente de acordo com o nosso conhecimento que vamos adquirindo, de acordo com as atividades que vamos fazendo, né, do conhecimento que vamos adquirindo e fazendo outras atividades. Então, nosso karma ele vai estar mais a favor para desfrutar. Outra coisa que vamos aprender também nos próximos vídeos sobre o Gita seria sobre o Yoga, que é uma prática que o Krishna ele ensina para o Arjuna. O Yoga, porém, entretanto, ele também foi criado, né? Alguns dizem que ele foi criado pelo deus Shiva, o deus da destruição, que o Yoga começou com ele. Então, o Yoga ele é algo que nos desprende do material, como eu já falei no início. Às vezes estamos muito ansiosos e acostumados à rotina e focamos só naquele trabalho e se esquecemos de alimentar o espiritual. Então o yoga ele é para alimentar o espírito, ele serviria para isso. Foi feito para nos tirar da concepção corpórea da vida. Outro termo importante também seria Sanatana Dharma, que significaria religião eterna. Sanatana ele seria dado para eterno, o significado, mas também é dado para o nome de alguns dos deuses e também para a morada eterna. A morada eterna seria a perfeição da vida humana. Ou seja, depois de tantas vidas que você passou, você vai atingindo um nível com Krishna onde você se sente perfeito, né? Você encontrar paz, você atingiu a paz interior que tem dentro de si. Apesar de que os hindus eles também acreditam, né, que existem muitos outros planetas na galáxia, no universo. Inclusive existem planetas que seriam a morada dos deuses, a morada de Krishna, e ele tem vários. Nós aprendemos no Gita que a Terra e a vida que se passa aqui é pouco, talvez 2%, 3% da fração do poder de Krishna, e de que existe muita coisa lá fora, né? Então, além de eles acreditarem na reencarnação, eles também acreditam, né, que aqueles devotos puros possam um dia também morar na morada de Krishna, que seria o paraíso, digamos assim. Até porque quando morremos, né, esse corpo ele seria temporário. Então, mesmo com esse corpo sendo destruído, o espírito ele estaria pronto para voltar novamente em outro corpo.
E também tem a palavra Dharma, que significa religião. Porém, para os hindus, a religião aqui, para a gente, seria algo imutável, porque tem algo a ver com a fé. E a fé, ela pode mudar. Já para eles, o Dharma, né, o Sanatana Dharma, a religião eterna, seria algo imutável. Ele simplesmente vive os ensinamentos de Krishna e os ensinamentos do hinduísmo. E tem uma parte aqui na introdução do livro que eu acho muito interessante, que ele mostra a sucessão discipular. Ou seja, desde Krishna até esse moço aqui que tem no final do livro, né, até chegar a ele. Porque teve várias traduções, várias, como eu posso dizer, o livro ele foi editado várias vezes, ele foi escrito várias vezes por pessoas diferentes para continuar o conteúdo que tem hoje, né? Então aqui eu vou mostrar, tem a sucessão de todos os mestres, né, que foram passando o Gita. E o meu vídeo vai ficando por aqui. Eu queria só dar uma breve introdução mesmo do que seria um pouco da crença do hinduísmo, o que seria um pouco dos livros sagrados do hinduísmo, né, os Vedas. Queria só explicar mais um pouquinho também o que seria o Gita, que é o livro que eu vou fazer resenha. O Gita, ele tem 18 capítulos, porém são 18 capítulos bem longos. Então é por isso que eu quis dividir em mais de um vídeo, porque talvez eu não traga todo o conteúdo, toda a essência que tem nos capítulos. Então eu vou preparando aí de um jeito para ficar bem legal. E seria isso. O nome do capítulo 1, que vai ser do próximo vídeo, não que vai ser na segunda-feira, que vai ser o próximo vídeo, talvez eu traga em outra semana aí do Gita, mas o capítulo 1 se chama Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra, que, como eu falei, é quando Arjuna ele vai lá no campo de batalha, ele está pronto para começar uma guerra, e aí ele fica com aquela angústia dentro do coração dele. Então é isso. Compartilha, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like.